Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Elite, o podcast onde trazemos bate-papo com pessoas de mentalidade de sucesso. E hoje, nossa estreia, nossa inauguração desse grande podcast, eu não poderia deixar de convidar essa exclusividade que temos, esse monumento de Maringá, que é a Rose Ortega. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou ficar me achando, Janaína. Obrigada. Que responsabilidade, né? Eu primeiro. E obrigada pelas palavras. Eu fico muito feliz. Eu falo que a Rose Ortega já faz parte do patrimônio já da cidade. O patrimônio da cidade, né, Porque Janaína? tem uma carga ali de comunicação, né? Uma imagem polida muito grande. E eu acho que para começar com o pé direito tinha que ser você. Eu fico muito feliz. É uma responsabilidade, mas eu fico muito feliz, principalmente quando as pessoas gostam do trabalho da gente, né? Então, eu tô aqui hoje porque você gosta do meu trabalho. E eu acho isso muito legal quando você faz uma coisa que você ama, como eu amo comunicar. E as pessoas veem isso. Então, assim, eu tô extremamente lisonjeada. Não poderia jamais deixar de aceitar o convite. Ai, gente, eu agradeço demais. Rose, hoje eu quero bater um papo com você sobre algo que todo mundo, né, tem dúvidas. Essa parte da migração, né, da TV para a rede social. Então, a gente vai ter que começar mais lá atrás ainda, tá? Porque eu falo que eu sou uma camaleoa, ou então eu vim me resignificando, porque eu comecei no jornal. Na verdade, eu sou formada em Direito. Na verdade, eu fui professora de piano, daí eu me Que formei em delícia. Direito na UEM. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa assim que saía muito, que conversava muito. Então, eu já era interina de jornal, de coluna social. Eu venho de coluna social de muito tempo. Então, desde nova, eu gostava de sair. Eu aprendi a fazer coluna social com a Carmen Ribeiro, que foi uma grande colunista em Maringá. E quando eu me formei, que eu fui trabalhar na Câmara Municipal, que eu me formei em Direito, daí meu pai arrumou um emprego para mim, que eu acompanhava a Comissão de Constituição e Justiça, e eu já não era feliz, porque não era direito que eu queria. Eu me formei, mas assim, não era aquilo que eu queria. Eu comecei a fazer coluna social no Jornal do Povo. E daí eu fui pro Diário, e o Diário foi um grande jornal. Quem é de Maringá sabe que o Diário teve um peso muito grande na cidade. Então, tudo que acontecia, não tinha redes sociais, não tinha nem computador quando eu comecei a fazer coluna social, era na Exatamente. máquina de escrever. Depois que fui pro computador. As minhas colunas, quando foi pro computador, eu fazia no computador. Só que eu era tão habituada a escrever que eu fazia coluna escrita. Daí eu passava pro computador e eu salvava as fotos em disquete. Quem será que vai lembrar dos disquetes? Então, eu comecei lá atrás com um jornal escrito, né, com coluna social. Então, eu já gostava muito de escrever, gostava dessa coisa de comunicar. Fui fazer faculdade de jornalismo em 2000, porque daí foi quando abriu jornalismo no Sesumar e falavam assim, ai, quem não tiver a faculdade vai perder o emprego. E pode nunca, porque a exercer. faculdade de jornalismo nunca foi reconhecida, né? Uma faculdade Sim. que não é reconhecida. É pelo dom. Mas fiz jornalismo. E aí, eu já tinha... Nesse período eu fiz coluna social, depois eu tive revista. E eu fui acompanhando os movimentos. Já vinham se falando que os jornais iam se acabar. Então, eu já vinha Sim. lendo e me informando. Eu acompanhava muito a Joyce Pascovitch, que era uma colunista muito famosa, que daí teve uma revista da Joyce. Então, eu também, como ela, tive uma revista Rose Ortega. Então, eu tive revista há muito tempo. Então, eu fui acompanhando essa mudança. E eu acabei indo para a TV para ajudar um amigo meu, que hoje é falecido, que comprou uns horários na RTV. E eu falava na faculdade de jornalismo, ai, TV nunca na minha vida, porque eu não gosto da minha voz, que eu não gosto da minha imagem, eu não quero fazer TV, eu não gosto de TV. Enfim, fui pra TV, fazia um programa que chamava Celebridades com Rose Ortega, onde eu fazia a coluna social na TV, que eu me inspirava no Amaury Júnior, que eu amava o Amaury Júnior, e usava até as músicas dele, do programa, umas músicas que até hoje eu ouço, né, na minha playlist. E aí, era uma coluna social na TV. Então, eu já fui acompanhando. Aí eu comecei a gostar da TV e fui acompanhando e vindo que o jornal, né, já estava perdendo a sua força. E aí, eu conheci o diretor da RIC TV, que o Ver Mais estava vindo para Maringá, que era um programa regional da Record, que era logo após o Balanço Geral. Ele me chamou para fazer um teste, eu fiz, ele falou, é você? Aí eu migrei do programa gravado para a TV ao vivo, que foi também muito difícil, porque gravado é uma coisa, o ao vivo tem outro time. E nesse período eu fazia coluna social e fazia TV. E aí o meu chefe do jornal falou, você tem que escolher ou jornal ou a TV. Mas eu falo que Deus sempre foi me guiando, sabe, Janaína? E sempre eu fui migrando, acho que na hora certa. Daí eu falei, poxa, no jornal eu já cresci tudo que eu tinha que crescer.
A televisão, eu tô apaixonada pela TV e fiquei com a TV. Então abandonei o jornal. E aí fui pra TV. Tinha TV e tinha minha revista. E comecei a perceber que as revistas começaram a perder a força também, né? Você lembra como a gente lia antes, Cláudia, contigo? Eu fazia pilhas de revista no meu quarto, final de semana. As Tinha bancas. por assinatura também, né? As revistas começaram a perder as forças, as bancas de... Então, tudo, você tem que estar de olho no que está acontecendo. Mas por isso que eu falei, é o podcast de mentes de sucesso. Porque vamos para pensar o seguinte, você poderia estar acomodada Lá numa atrás, certa... e ter perdido o emprego hoje. Uma certa situação, falar, imagina, não vai migrar para isso, não vai acontecer, eu já tenho, né, tantos anos aqui, vou ficar aqui. Então, acredito que, como eu disse, eu acertei aqui na minha convidada. Porque mente de sucesso é justamente você ser essa camaleoa, né? Você entender o time do mercado. E você tem... E assim, eu sempre migrei na hora certa. Eu saí do jornal antes do jornal acabar. Então, eu saí no momento assim, ok, muito ainda bom. tem jornal. Ainda tem hoje. Eu Sim. como eu vim de jornal, eu gosto de ler. Mas eu falo assim, para um crescimento, eu saí no momento certo. Tive revista no momento certo. Depois, né? E fui pra TV. E daí, quando eu comecei na Record em 2010, quando foi 2015, 2016, eu tive um Instagram meio que pra brincadeira e tal. Mas uns 2 anos antes, assim, um pouco antes da pandemia, eu comecei a ter pessoas que já começaram a me chamar pra publis no Instagram e tal. Então, eu comecei a ter alguns clientes, eu comecei a pisar no Instagram meio que de brincadeira. E daí teve o boom da pandemia, quando as redes sociais elas cresceram muito, o Instagram cresceu. E o que aconteceu, Janaína? Naquilo que eu falo, você tem que estar sempre de olho no mercado que está acontecendo. Mesmo estando num programa ao vivo, todos os dias de uma rede, né, Record, eu sentia que começou a ter eventos e eu já não era mais chamada como algumas, na época chamava blogueira, né? Estavam sendo chamadas e tal. Porque se você vai ter uma loja de roupa e você vai fazer uma inauguração, para você contratar uma equipe de TV é muito mais caro. Exato. E aí você começava a chamar, dava um presente para as influenciadoras. Então eu comecei a ir pro Instagram para não ser esquecida. Olha que coisa louca, mesmo estando num programa ao vivo. Então, mas foi uma super estratégia. Foi, porque eu fui devagarzinho, aí eu comecei a ser chamada, já comecei a ser contratada. Eu já estava um pouco cansada da televisão, mas eu não tinha coragem de sair. Daí já chegou um tempo que o Instagram já estava me deixando mais feliz que a TV. Só que você tá anos fazendo aquilo, você passa mais tempo da tua vida na televisão com os seus amigos do que na tua casa. Verdade. E quando foi 2021, é só a forma como eu saí da TV que foi traumática. Mas em 2021, eu renovei meu contrato. Eles falaram assim, ai, Rose, vamos cancelar seu contrato. Sofri, chorei, mas eu falo que aí entra Deus de novo, que é maravilhoso. Tipo, minha filha me acorda, tô dando uma oportunidade melhor ainda pra você. E aí foi quando eu realmente migrei. Eu fiquei um pouco perdida ali quando eu saí da TV, porque eu tava com o Instagram, eu queria ir pro YouTube, mas ao mesmo tempo eu não achava uma fórmula do YouTube. Tava com a minha equipe de TV, quando eu falei, não, gente, chega, eu preciso me libertar e ficar só com o Instagram. Então, desde 2021 que eu estou só com o Instagram e de olho no mercado que tá acontecendo, né? Sempre de mente Janaína, aberta. né? E o que eu acho muito bacana disso tudo que você explicou pra gente, de tudo que aconteceu, por mais que a gente tenha um certo apego, porque a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente ainda assim precisa estar com a mente aberta pro novo mundo, Porque eu poderia né? estar lá atrás, com pessoas que trabalhavam Seria comigo e que tudo ficaram diferente. lá na época do jornal. Tudo diferente, Né? Se eu não fosse acompanhando a mudança do mercado e se eu não tivesse aberta para aprender, porque não é fácil você mudar de jornal para uma linguagem para TV, da TV para uma revista, da revista para TV de novo e TV para Instagram, porque são linguagens diferentes. Exatamente. A gente consegue perceber essa mudança até hoje mesmo, de uma plataforma para outra. A gente posta um vídeo, por exemplo, no TikTok e ele dá um boom. Se a gente posta exatamente o mesmo, de repente no Instagram, às vezes não rola. Ou no YouTube, né, que tem uma configuração maior. Eu acho muito legal. Ele é diferente. Que daí eu acabei procurando, mas então eu tive que aprender e eu estou sempre aprendendo. Então também essa né, você tem que estar sempre aprendendo para poder se manter. Então, estar sempre atenta ao que está acontecendo na sua profissão. Sim. Né? Você tem que ter olhos abertos para ver o que está, né, realmente acontecendo. E, Rose, eu vejo que você posta bastante, né? Vários stories e posts e tal.
nessa era onde a gente coloca até nosso almoço, coloca tudo, como que você faz, né, essa curadoria do que você vai postar, do que não? Porque não só a parte da influência, mas você também posta um pouquinho do seu dia a dia fora. Eu até precisava postar mais do meu dia a dia, sabe, Janaína? Porque é uma falha Mas eu sei que é minha. corrido, né? Mas é tão corrido. Né? A gente tem tantos clientes para atender. Daí eu tenho minha mãe, que eu cuido moro com a minha mãe. Então Sim. tem toda a casa para cuidar. Mas eu gosto de postar coisas assim alegres, coisas que eu acho que de alguma maneira eu vou ajudar alguma pessoa, né? Como eu vivo, como eu penso. Então eu vou. Claro, a gente tem planos, eu não fico lá me lamentando, né? E até as coisas engraçadas que acontecem comigo para as pessoas verem que a gente é normal. Tem gente que olha e acha que a gente não é normal, mas eu tenho problemas como todo mundo. A gente tem uma vida igual a todo mundo, né? Igual quando você postou do evento que foi no dia errado, eu falei, gente, é muito eu. Gente, É muito essa eu. não é a primeira, tá? Porque teve gente. uma vez que eu cheguei de viagem e tinha um evento que era na sede da uma sede do CREA, uma coisa assim. E eu sempre ia no Sebrae. Eu cheguei, Sebrae não, eu acho que é Sebrae. Tá, cheguei toda, né? Entrei no evento e tudo, e conhecia um monte de gente. Comecei lá, participei do coffee, comi, fiz foto. De repente, falei, gente, mas cadê as pessoas que estavam aqui, que iam estar no evento, né? Aí entrou político, falei, gente, mas esse evento que eu vou não é político. Quando eu vi, eu estava no lugar errado. O evento era do outro lado da rua. Então eu tenho um pouco disso, tá? De evento, de esquecer. Meu Deus do céu. Você viu que eu fui uma semana antes. Mas eu acho legal que você posta. Eu os posto, porque bastidores. né, tem que ver que a gente também erra e que a gente também acontece essas coisas. Você tem que tirar o que você tira de bom disso, né? Eu gosto bastante da forma que você passa, não só o seu dia a dia, como você falou, dessa verdade de quem é a Rose, mas das próprias promoções, né? Então, vamos por essa loja aqui, você vê... Gente, é muito nítido, é muito claro a verdade. Você aposta no produto que você gosta. Tem isso que você... também, Janaína. Na TV, eu tinha que fazer merchan de coisas que muitas vezes nem tinha muito a ver comigo, né? Exato. Porque a pessoa vai lá, ela gostava do meu programa, ela comprava lá os Contrata. merchans e tal. No Instagram, não. Hoje, eu posso dizer que hoje, depois de tantos anos aí de trabalho, né? Que se o produto não me agrada ou se eu acho que não tem muito com a minha cara, mesmo que o valor seja legal, eu não faço. Porque o Instagram ele é muito diferente da TV. Porque o Instagram você mostra seu dia a dia, você mostra muito mais você real. Na TV E tinha sua uma imagem, Rose né? que por mais que eu ia lá e conversava, né, na época chamava Moras e Amores, que tem um pouco de mim, mas não tinha eu total, porque eu ia lá, eu apresentava, tinha um roteiro, por mais que eu desse palpites no roteiro, né, escolhesse também os assuntos e tal, mas, por exemplo, assim, os merchans, tudo, não eram os vendedores, os executivos que iam vender. Então, muitas Sim. vezes tinha coisa que não era a minha cara. E no Instagram, não. Se você vê loja, se você vê... É porque realmente eu confio, porque eu tô dando meu nome, porque tem muito a ver comigo. Então, hoje eu posso dizer que realmente eu escolho não pelo que me pagam, mas que tem a Você ver faz comigo. um filtro, né? Eu acho que fica muito nítido quando a gente assiste, que não é algo forçado, algo que você gosta, você grava não só pelo sorriso, que é característico da Rose, mas na sua própria fala passa uma certa verdade. Então, assim, é diferente da gente... Porque a gente acompanha vários tipos de influencers, né? Então, a gente acompanha, às vezes, um que você sabe que ele tá lendo um texto, mas, assim, ele não tá afim. Ele só tá fazendo porque ele tá cumprindo... É igual um exemplo, por exemplo, assim, né? Não desmerecendo marca, mas, por exemplo, cada um tem um estilo de se vestir, de Sim. vir. Então, por exemplo, igual quando colocavam roupas em mim para apresentar a TV, que eu não me sentia confortável naquela roupa. Mas eu tinha que usar, porque a loja... Não é? Então, não era eu, então eu não me sentia confortável. Então, acho que o Instagram tem muito disso. Se você faz uma publi de uma coisa que você não se sente confortável, as pessoas vão perceber que aquilo, né, não combina com você, não tá confortável com você, né? Então, às vezes, aparece publi, eu falo, ai, gente, mas olha que legal, vão pagar legal, né? Aí eu troco ideia com as meninas e tal. Mas, Rose, não tem a ver com você. Né? Então, você tem uma equipe por trás de você eu que tenho. ajuda a fazer o filtro. A Vânia trabalha comigo há 19 anos. Eu comecei com o marido dela na TV e me acompanha. E a Vânia vem migrando junto comigo de jornal para revista, de revista para TV. E eu tenho a Emily, que é minha social media, que também está comigo já há mais de 3 anos. Então, a gente faz toda essa curadoria junto. E aí, a gente troca muita ideia. E elas falam, Rose, né? Eu falo, olha, o que vocês acham? Eu acho que isso aqui não tem muito a ver comigo, né?
Então, a gente troca porque eu acho, não, tenho certeza que o Instagram, quanto mais você parecer verdadeira, né? É a tua vida, né? Então, não tem como eu fazer uma coisa que eu não aprove ou que eu não gosto. Eu acho que é o grande diferencial hoje, né? Porque a gente fala influencer, se a gente for na raiz da palavra, a gente está influenciando realmente pessoas. Imagine você influenciar com a sua imagem agregada a uma marca, a uma empresa ou a um estilo de roupa que não é o que você faz no dia a dia. Você encontra, de repente, uma pessoa no supermercado que te segue e vai falar: nossa, mas nem parece, porque não condiz, de repente, com o Inclusive, estilo eu de abandonei roupa. até os filtros e tudo. Então, quem me vê agora sabe que sou eu. Porque eu falei, meu Deus, como eu pude usar tanto filtro no Instagram, senhora, que mas eles todo colocavam até mundo cílios, fazia né? isso. Eu pego uns stories meus antigos, de destaque de viagem. Gente, eu falei, meu Deus, e eu achava bonito. E a IA agora? Que você não sabe se a pessoa é IA, se não é. Eu faço uns vídeos, né, pra postar no Segredos da Elite com IA, quando eu não tenho tempo de gravar, né? Porque você sabe que a correria às vezes não dá tempo. Então, o pessoal do marketing solta uns vídeos de IA, eu falo, gente, não parece eu isso daí não. Não parece, Hoje em dia é isso. Mas, Rose, além, né, dessa escolha, desse filtro, a gente consegue ver um valor, né? Uma imagem que foi construída, polida ali com o tempo de valor. A gente não vê você envolvida em polêmicas ou brigas, essas coisas. Como que você faz? Porque nos meios, assim, nas melhores festas, nos melhores eventos, você está sempre lá. Como que você faz para manter essa imagem de valor? É muito engraçado, tá, Janeiro? Que ontem, até gravando com a Nádia e o Alisson, a Nádia, porque isso? Eu falei, eu sou zero polêmica, assim. Eu evito mesmo. Não que eu não seja verdadeira, porque eu tenho um lado político, eu tenho um lado tudo. E eu não fico em cima do muro. Se você seguir nas minhas redes sociais, você sabe qual é o meu lado, o que eu acredito, o que eu apoio. Mas sem briga. Eu acho que nada pode ser forçado pro outro, não é? Essa sou eu. Quando todo mundo, você não tem medo de se posicionar? Não, eu tenho medo de não me posicionar. Eu tenho medo das pessoas não saberem o que eu sou, o que eu penso. Mas no dia a dia eu não sou uma pessoa que leva o desaforo para casa. Mas não se posicionar já é uma posição, né? Não é? Eu acho. Mas assim, Janaína, eu não gosto. Se tem uma página que eu não curto, eu não vou lá ofender a pessoa ou criticar. Eu simplesmente não sigo, eu simplesmente não vejo. Então, eu acho que isso tem muito a ver do como eu fui criada, os valores que eu trago do meu pai, da minha mãe, os valores que eu tenho como pessoa, como ser humano, como não fazer acepção de pessoas, como... Você entendeu? Eu acho que isso é uma construção, né, da sua vida. Então, assim, você vai me ver zero polêmica. Você pode ver que você não vai me ver. Não tem polêmica no meu Instagram. Não tinha polêmica na televisão. Eu evito entrar em polêmica. Eu evito entrar em brigas. E eu acho que, pra mim, tá bom assim. Entendeu? Mas se fizer tal coisa viralizar. Não é de mim. Não é... Claro, sempre mostrando quem eu sou, o que eu acho, o que eu penso, o que eu apoio, o que eu gosto, mas sem ofender o outro, ou sem brigar, ou sem, entendeu? Ou sem que a minha verdade seja engolida por você como verdade absoluta sua. Não, você pensa de um jeito, eu penso de outro e tá ok. Exatamente. Né? Eu falo, né, nos meus vídeos que a verdadeira elite é essa. Você não vai entrar num local da High Society, né, que a gente fala, se você fizer fofoquinha do outro, se você teve uma intriga com o outro. Então, acho que essa sua imagem blindada é o que te proporciona também, não só a sua carga, mas de estar nesses lugares, né? Eu sempre tive muito esse cuidado, porque eu vim de coluna social, eu nunca me envolvi em polêmicas. Às vezes você está num meio muito masculino, mas você sabe se posicionar, você sabe impor o seu respeito, para que as pessoas te respeitam, para que as esposas das pessoas tenham respeito. Então, isso é uma imagem que você vem construindo. E, graças a Deus, eu construí essa imagem, né? Muito bem. Porque você não se mantém se você começar a entrar em polêmica, se você tiver um comportamento inadequado, as pessoas realmente vão... Hoje tem os cancelamentos na internet, mas antes tinha os cancelamentos ao vivo, né? Então, você tem que ter uma conduta, né? Para você seguir aí trabalhando, né? Acho que essa longevidade se dá muito, né, por conta disso, desses comportamentos, né? Porque falando nessa questão de elite, de posicionamento de alto valor, hoje muitas pessoas fazem de tudo para viralizar, né? Para ter seguidores e curtidas. E eu falo, gente, como que você está colocando a sua imagem
numa polêmica, numa briga. Ou às vezes a briga não é nem da pessoa. Ela pega uma fofoca ela pega, e ela começa... Então, acho que todo o seu comportamento, né, desde lá de trás, e mesmo migrando, você nunca precisou de nada disso. E eu acho que a verdadeira elegância de uma pessoa está nisso. Acredito que nem em questão de conta bancária e tal. Não, mas é eu de acho comportamento, que de comportamento mesmo. a imagem, porque a imagem tem que ser, né, muito polida, como eu sempre falo. Essa questão de você conseguir estar desde uma barraquinha de cachorro-quente até... E você vai me ver, porque eu amo sentar, comer um espetinho até um evento mais. gala. E eu acho que é isso que é o legal da vida, entendeu? E eu circulo em todos os meios. Mas isso é muito bacana. Eu acho que... Não sei você, mas eu acho que essa questão se perdeu um pouco com essa questão das ostentações. Muito. Tem Principalmente pessoas que dos me novos, criticam, principalmente tem dos novos ricos. Tem novos influencers, influencers, novos ricos, que às vezes questionam. Ai, nossa, nos eventos da Rose dá todo tipo de pessoa. Dá. Ai, você porque não deveria estar eu lá. não faço acepção de pessoas. Se a pessoa é legal, se a pessoa é boa, pra mim é isso que importa, entendeu? E vai ser sempre assim, entendeu? Eu não vou mudar, e foi assim que eu fui criada, foi assim que meu pai me ensinou a ser, e é assim que eu gosto. E eu gosto de pessoas, independente do que elas são, do cargo que elas tenham ou da conta bancária dela. Eu gosto de pessoas. Eu acho que é o fundamental para trabalhar, né, com a comunicação. Você gostar de pessoas também. Pessoas. Porque o pessoal acha que a vida da internet é linda e é só aquilo, mas e quando você encontra esse influencer que você gosta no dia a dia? Se de repente você pedir para tirar uma foto, como foi naquele evento, e a pessoa se recusar, eu já ia parar de seguir você. Jamais vou fazer isso. Parar de seguir. Porque a gente vê uma Rose na internet e o que eu acho muito bacana é que ela é a mesma na vida real. Eu sempre quis ser assim. Inclusive, na TV eu era assim. Por mais que tinha o programa que eu falei pra você, e às vezes não é a roupa. Era aquela Rose. Eu não era uma Rose. Chegava na TV, ligava a câmera, era uma Rose personagem. Sempre foi a mesma Rose, sabe? Na TV, fora da TV, na internet, no meu dia a dia. Com os meus altos, com os meus baixos, os dias bons e os dias ruins, porque todo mundo tem, né? Com suas tristezas, suas alegrias, suas dores. Eu acho também que, transformando ainda para essa parte que a gente entrou um pouquinho falando sobre a vestimenta, naquele evento que a gente se encontrou pela primeira vez, né, beneficente, no jantar, se a gente olhasse ao redor, eu olho muito ao redor porque eu falo sobre comunicação, sobre vestimenta. A Rose estava no pretinho lindo, maravilhoso dela, e o pessoal, eu de dourado, gente, a pessoa querendo chamar a atenção de dourado. Mas eu falo assim, é um luxo, é uma elegância, é uma imagem que você não precisa estar com um brinco desse tamanho, você não precisa estar vestida de dourado como eu estava. Você não precisa estar de Swarovski do pé à cabeça, porque a sua própria imagem já chama atenção sem você precisar. É tão bom ouvir isso, sabia? E eu sou muito básica, viu, Janaína? Mas eu gosto. Eu acho que é uma das coisas que me atraem lá no seu perfil, de continuar assistindo e tal. Então é o que eu falo, essa sua essência, a gente vê até mesmo, como eu falei, em qualquer evento que a gente vá, tudo que você faz. A Rose não vai estar vestida daquele jeito porque a sociedade quer, porque os novos influencers são e tem, não sei o quê. Isso eu acho muito bacana. Você nunca vai ver. Eu amo moda, eu amo acompanhar, eu viajo, mas assim, dentro do meu estilo, você pode ver, olha, é sempre, sabe... não muda, é sempre assim, sabe? Tem horas que eu falo assim, será que eu tinha que ser um pouquinho diferente, né? Porque eu vejo as influências todas, mas não adianta, porque daí vai contra a minha essência e o que eu sou. Então, você que escolhe ou você tem o pessoal da sua equipe que Janaína, te ajuda nisso? Durante muito tempo fui eu. Eu tenho uma grande amiga hoje que ela é consultora de estilo, que é a Jaque Pousac, que ela é maravilhosa. A que fez os looks da viagem. Que fez os looks da viagem. Então, a Jaque tem um olhar, assim, ela consegue me entender, porque às vezes você contratava uma pessoa que ela queria colocar você dentro do que tá na moda, talvez, do estilo, do jeito dela. E aí, aquilo de novo, né? Não vai dar certo. Não é a Rose. Então, a Jaque, dentro do meu estilo, dentro do que eu gosto, ela consegue me ajudar e
tirar o melhor, porque também eu não entendo, assim, de modo o que vai ficar tão bom, o que vai, né? Então, a Jaque consegue ter esse olhar e dentro do meu guarda-roupa, do que eu comprei, porque eu gosto. Rose, isso aqui vai ficar legal com isso aqui. Olha, usa com isso aqui que vai ficar melhor do que com isso aqui, você entendeu? Mas dentro do meu estilo. Então, assim, a Jaque me ajuda bastante. Em todos os eventos que você faz? A ou grande no maioria. O que dia a dia, acontece com a Jaque? Às vezes a gente pega, eu tiro uma tarde para looks de viagem, mas a cada 2 meses a gente faz uma consultoria no meu guarda-roupa. Então, a Rose, isso aqui você vai usar para tal evento. Às vezes eu tô com uma dúvida de um evento, que eu não quero nem de mais, nem de menos. Jaque, entendeu? Então, ela me ajuda a dar o tom também, para eu não ir nem demais. Porque eu também me sinto insegura às vezes, né? Não, mas isso é muito bacana, porque assim como você tem, né, a consultoria da Jaque, por mais que a gente tenha já natural isso da gente, de uma certa elegância, igual você falou, minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim. Em alguns momentos, hoje, a gente pensa, poxa, será que se eu for com essa roupa vai ficar demais? E se eu for com essa vai ficar de menos? A gente tem um pouco de insegurança. Porque você tem que ter aquele cuidado de você não ir mais que a convidada. Muitas vezes você é convidada ou para um casamento, né? Ou para um aniversário, você tem que estar legal, mas nunca mais que o anfitrião. Sim. Mas também não tanto a menos que você possa falar, poxa, a pessoa fez uma festa tão bonita, você tá desse jeito, né? Então, às vezes eu tenho um pouco de dúvida. Eu vou naquele evento, meu Deus, vai tanta gente elegante já, que me socorre, entendeu? Mas ela falou que, conforme ela foi falando, eu já peguei um pouco também, assim, o jeito. Mas ela me ajuda, assim, bastante, a Jaque. E querendo ou não, você acaba se tornando uma figura pública. Então, mesmo que você não vá filmar, seja algo mais íntimo, alguém vai estar filmando. Vai, e é aquilo que tá sempre te olhando, né? Tá sempre te observando, né? Sempre. E pra gente que assiste, né, como temos você como referência, às vezes a gente fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso, eu gostei. E a gente acaba pegando aquilo pra gente, É muito legal né? ouvir isso, né? Realmente a influência. Não tem jeito, se a gente gosta de uma pessoa que a gente assiste ali o tempo todo, de repente um detalhe a gente fala, nunca pensei nesse. Igual, por exemplo, aquele dia que eu falei das bolsas Goyard. Ninguém conhece. Ninguém, entre aspas, claro. Mas muita gente, não é uma marca assim que as pessoas conheçam tanto, de ostentação, né? Mas é uma marca muito tradicional. E às vezes a gente fala assim, tem que conhecer pra você usar. Porque realmente é muito boa, tem uma tradição, uma história, né, da marca. Mas não é todo mundo que vai bater o olho. Então eu falo assim, a Rose, ela nem se entregou tanto a essa questão de tem que ter uma logo desse tamanho pra mostrar que é chique, né? Que o pessoal fala. É aquilo que eu volto de novo, porque todo mundo fica, Hermès e tal. Eu vou ser sincera com você, eu não tenho nem grana, né, pra ter, e nem vontade. Da minha amiga disse, você não tem? Eu falei, não tenho, eu não como se fosse um mentindo, absurdo, né? Eu não estou mentindo que eu não tenho vontade. Você não tem? Como se fosse um absurdo. Então eu acho que tem outras coisas legais que eu gosto, que eu admiro, e não porque eu vou usar e vai falar, né, ela tem. Não, entendeu? Mas eu acho que é isso o diferencial legal. Você vê, vamos supor, ainda no mundo de comunicação, influencers, você vê Virgínia com Hermès, você vê fulano com Gucci e tal. E aí o pessoal bate o olho, quem não conhece, e fala, que bolsa é essa? E agora eu comprei uma pequenininha, assim, que eu amo ela. E a gente fala, gente, agora eu tô curiosa, deixa eu procurar saber o que é. Então, eu acho que de tudo que acontece, ainda se destaca ainda mais. Porque às vezes a pessoa acha que vai se destacar porque tem uma Hermès, porque tem uma Gucci, porque tem uma... Mas hoje, como tá todo mundo nesse mundo de... Toda influencer tem que ter uma, assim. Ou uma... E eu juro pra você de coração. Acho que se destaca ainda. Acho que nem combina comigo. Com o meu estilo. Mas é o que eu falei, eu acho que acaba se destacando ainda mais. Rose, pra gente encerrar, eu quero que você conte pra gente qual comportamento você acredita que seja mais deselegante por uma comunicadora, não apenas uma influencer, mas uma comunicadora no geral. O que seria deselegante que pode afetar até a carreira da pessoa? Algum comportamento, alguma coisa que ela possa fazer? Eu acho que é aquela história que a gente veio de não ser real, né? De você ter um comportamento nas redes sociais e não ter esse comportamento fora. E, assim, acho que uma das coisas que eu mais acho feio também é aquilo que eu te falei. As pessoas fazerem acepção, acharem que elas estão acima de qualquer outra coisa, entendeu? Então, começa a crescer um pouco nas redes sociais, aquelas amigas de antiga já não servem. Então, eu acho isso muito feio. Eu acho isso, assim,
horrível, você entendeu? Isso pode minar a carreira da pessoa. Pode, né? assim, a pessoa, ela ser arrogante, ela não ser o que ela é, entendeu? Ela falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer bonito. Ah, então tem um evento beneficente e eu vou lá porque vai filmar, mas nega muitas vezes uma ajuda para aquela pessoa que está pedindo e muitas vezes ninguém precisa ficar sabendo que você está ajudando. Então, isso eu vejo muito disso hoje. Ah, ligou a câmera, ou tá lá filmando, tá lá, tá apresentando um evento, tal. Mas e ajudar mesmo, você entendeu? Não tem uma coerência. Então, eu acho que é não ter coerência do que você posta, do que com você é. Sim. Eu acho que isso E é o para os grande... novos, né, influenciadores, comunicadores, você tem alguma dica? Passa para o pessoal que está assistindo a gente. Nunca desistir. A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo e nunca perder a essência. Porque eu acho que é a essência que faz você me seguir. É você procurar no outro uma qualidade que às vezes você não tem, mas que você gostaria de desenvolver. É você procurar no outro uma coisa que te faz teus olhos brilharem. Então, cada um vai se identificar. Tem gente que pode não gostar do meu estilo. Ah, ela é muito básica, ela é isso. Mas tem quem gosta. Então, não perder a sua essência. Porque sempre tem quem vai te admirar, quem vai te seguir, quem vai gostar. Porque quando você tem a sua essência, a gente busca, né, o que é parecido, o que a gente quer aprender, né? o que é semelhante. E nunca deixar isso subir na cabeça, ou falar assim, nossa, agora eu tô, né? Eu acho que é isso. É tá sempre aprendendo, tá sempre olhando o mercado que tá acontecendo e nunca perder a essência. Por mim, gente, eu conversaria com a Rose o dia inteiro. Ela sabe disso. Mas sabemos também que ela é super ocupada. Por isso eu me surpreendi, né, do aceite do convite. Falei, uau, vou conversar, né, entrevistar a Rose Ortega. Eu agradeço demais. Eu quero que você deixe para o pessoal as suas redes sociais, porque assim como eu sigo, o pessoal também para seguir e ver uma verdadeira influência. Então me siga que eu preciso mesmo de seguidores. Sempre está precisando. É @Rosi Ortega. É só o Instagram mesmo hoje. Eu tenho até TikTok, preciso postar mais, mas ainda não. Eu não tenho tempo. O YouTube tá morto. Então, me sigam no Instagram. @Rosi Ortega, vai ser um prazer, né? Pode conversar, pode me chamar, eu respondo, Pra contato, sou eu que respondo. O telefone tá lá para... Também tá lá, é só clicar no bio. link da bio, o telefone tá lá para contatos, para clientes, final de ano. E pode me chamar que eu respondo. Pergunta onde é da tua blusa, onde é da tua camiseta. E olha, às vezes as pessoas se frustram porque falam, nossa, eu vi esse biquíni tão lindo. Eu falo, gente, é de 5 anos atrás. Ou é de 4 anos atrás. Mas eu respondo e vai ser um prazer conversar. Pode me chamar que eu tô sempre... Eu adoro conversar. Adoramos. Muito obrigada. Volta também, porque lógico que não vai ser a última vez, viu? Pessoal, ficamos por aqui nessa grande inauguração, porque para mim é uma honra. Mas eu quero que vocês estejam sempre conosco. Vou deixar na descrição também desse vídeo nosso YouTube, nosso Instagram, nosso TikTok, que aos pouquinhos vou colocando lá nossos recortes, tudo certinho para vocês acompanharem. E nossos grandes convidados também, assim como a Rose, nos próximos episódios de Mentes de Sucesso aqui com os Segredos da Elite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.